vi que essa semana saiu a notícia, né, de que o desinfetante contra o coronavírus é incentivado pelo Banco do Nordeste, e fiquei curiosa em saber se houve outros projetos relacionados à resolução da pandemia que foram apoiados pelo banco. Perfeito, obrigado, Débora. De fato, assim, o banco, ele... Olha, e aí é uma coisa que... Só um ponto interessante para a gente contar muito bem essa história, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que, independentemente dos bancos serem privados ou os bancos serem estatais, serem de desenvolvimento, ou ter uma carteira comercial, se trabalha com longo prazo ou curto prazo, todos os bancos eles têm que se adaptar à regulação de capital, tá? Do Banco Central, que na realidade é bastante influenciado por Basileia III, né? Então, aí eu vou para a tua pergunta. A gente teve sorte, tá? Sorte porque quando a pandemia chegou, o banco ele vinha de resultados um atrás do outro muito bons, que deu folga de capital, tá? Folga de capital para encarar a situação, porque se não tivesse essa folga de capital, a gente teria mais dificuldade, tá? Então, vou te dar alguns números. Quando eu cheguei aqui no banco, isso foi em 2016, a gente aplicava metade do que aplica hoje e a nossa provisão de crédito duvidoso era o dobro, mais do que o dobro que a gente tem hoje. Ou seja, em 2, 3 anos, a gente duplicou a aplicação do banco e reduziu em mais da metade a provisão de crédito duvidoso. É como se como isso significa, grosseiro, é como se a produtividade tivesse crescido 4 vezes, tá? E isso levou, por exemplo, o banco, em 2019, você tem uma publicação que chama Banker, que é uma publicação britânica famosa, ligada ao Economist, que colocou o banco como o que naquele ano que teve a melhor eficiência operacional. Duas coisas, eu não estou ficando aqui falando bem do banco, nem como isso aconteceu depois que eu entrei, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. São várias coisas que explicam isso, tá? Mas um ponto que é importante é o seguinte, o que acontece é que por conta desses resultados, que foram várias coisas que motivaram, inclusive a recuperação depois de uma crise longa, tal, isso propiciou a gente ter uma folga de capital grande. Então, tão logo apareceu a pandemia e começou o lockdown, fechar comércio, uma coisa que a gente já fez de cara foi para todos os empréstimos, principalmente micro e pequenas empresas, conceder alguns meses de waiver, né? Olha, você vai ficar 3 meses aí sem pagar prestação até passar aí essa onda da pandemia, voltar e você retoma os pagamentos. Ali o Banco Central, então, aí a gente teve a autorização do Banco Central, a gente esticou para algumas operações 7 meses, só começaram a retomar agora a partir de janeiro, tá? Ou seja, a gente teve na carteira micro e pequeno empreendedor que passou, de maio, junho, ficou 6 meses sem pagar a prestação, estão recuperando, pagando agora, né? Isso é uma coisa interessante, porque isso deu um alívio muito grande para esse empresariado, porque eles com certeza não teriam condições de pagar muitos deles não teriam condições de pagar essas prestações aí por conta da dificuldade de fluxo de caixa. Então, isso foi uma coisa que a gente colocou num primeiro momento, a gente dava 3 meses, mas na hora que... Isso é interessante, tá, Débora? Porque na hora que você faz isso, você tem que aumentar a provisão, tá? Porque você está dando lá um cara de 3, 4 meses sem pagar, você tem que aumentar a provisão de crédito por causa disso. Aí, na hora que o Banco Central entrou, ele falou, não, pode fazer isso e não precisa ter provisão adicional. Aí a gente, com certeza, aproveitou a oportunidade e deu esse waiver para muita gente. Outra coisa, ainda na coisa da concessão de crédito, ali a gente está falando de renegociações, tá? Na concessão, aí você teve programas interessantes, que foi o Pronamp. E muito para esse pessoal de MPE, que é o pessoal que tem mais dificuldade mesmo de conseguir crédito, girar grana e tal. E para esse público aí, o que acontece? O Pronamp do governo federal foi um fundo garantidor. E isso possibilitou a gente, além de fazer todas as renegociações, ainda soltar mais dinheiro novo, tá? Com carências grandes, assim.
para poder lidar com essa situação de pandemia. Então, essas basicamente foram as questões, e aí eu estou falando do crédito mesmo, tá? Porque tem uma outra área do banco que é microcrédito. Aí, microcrédito, geralmente é pessoal que não necessariamente é formalizado, que tem uma dificuldade enorme de pegar grana no mercado, geralmente porque não é formalizado mesmo, não tem garantias bancárias, e para esse pessoal que acaba acontecendo é que o acesso ao crédito se dá pelo que a gente chama garantia solidária. Faz grupos, né, de tomadores de empréstimo, e quem toma o empréstimo é o grupo, e não as pessoas individualmente. Por conta disso, de você ter um grupo que pega a grana, você tem, primeiro você tem um peer monitoring entre eles, porque o banco não pergunta quem deu o default é o grupo, então eles têm um monitoramento muito grande entre eles para pagar, e tem uma coisa interessante, porque eles têm um monitoramento para selecionar quem entra no grupo. Então isso acaba ajudando muito o banco, porque há duas partes difíceis e caras para o banco. Uma, selecionar os clientes, e a outra fazer ali um monitoramento do crédito ex post, que é depois que a operação já foi contratada. Isso o grupo faz muito bem, tá? Então o que acontece é que uma parte desse pessoal que estava na formalidade, perdeu emprego, mesmo que esses caras ali não tivessem grandes acessos ao crédito, cresceu muito o microcrédito, tá? E por essas razões, porque ele não exige garantias bancárias e tal. Então essa foi uma segunda grande área que o banco trabalhou, e a outra foi exatamente esses exemplos que você coloca, assim, apareceu vários exemplos, e o banco ele não só financia crédito, microcrédito, mas ele também financia projetos inovadores em geral. O BNDES também fez muito isso na área da saúde, a gente fez isso aqui na área também da saúde, foi desenvolvido, inclusive, aqui no Ceará mesmo, tá? Tem um capacete, assim, em vez de tubar o cara, você tem um capacete, isso daí foram projetos que o banco financiou para tentar escalar, inclusive, para virar esse protótipo, virar um projeto industrial e colocar na praça. Alguns hospitais já usam aqui em Fortaleza, convênio e tal, e tem resultados muito bons, o que reduz bastante o custo ali do maquinário, muitas vezes que você tem que usar, ainda mais para colocar o pessoal em respirador, às vezes para o processo que vai para a intubação, tem ajudado bastante. Então, a gente tem trabalhado nessas três grandes áreas, tá? E essa área, por exemplo, pesquisa, protótipo ali, o BNDES também tem feito um trabalho bastante grande.